Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos falar um pouquinho aí do centro da vontade de Deus, aonde muitas pessoas têm errado, têm se confundido. É bem complicada essa questão. Espero que esteja dando para os irmãos ouvirem aí. O ventilador tá ligado aqui no mais fraco, mas mesmo assim ainda faz um pouco de barulho. Vamos lá. Vamos falar de algumas coisas aí onde as pessoas muitas vezes custam entender, né? Às vezes as pessoas custam entender. Mas vamos entender, pois devemos pregar o que vivemos, amém? Vamos lá. Eu deixei aí 1 Samuel 15, né, no verso 22, né? Por quê? Como nós vamos saber, como nós sabemos sobre o centro da vontade de Deus, né? Muitas vezes a gente se pergunta se Deus está se agradando, mas tem pessoas que não se importam com isso, né, irmãos? A paz do Senhor Jesus, irmão Edson. Tem pessoas que não se importam com essa questão, né? Se está agradando a Deus ou não. Pessoas usam o termo lógico, né? Para querer agradar a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão Douglas. E a toda a sua família também. E depois também nós vamos falar sobre o que eu também deixei na descrição, no título do vídeo, sobre como a pessoa ela consegue compartilhar pecados sem ela praticar. Eu vi, daqui a pouco ela vem aqui. Pega a Bíblia da mãe, me fazendo um favor, só para eu ler 1 Samuel. Samuel 15, 22. É que na minha biblinha azul não tem. Samuel 15, 22. Não. O Patrick tá aqui. Tá, chegou aqui quase agora. Quem que? Pai Senhor Jesus, irmã Gabi. Vamos ler aqui 1 Samuel. Desliguei um pouquinho, fazendo um favor. É do outro lado. Não, do outro lado. Aí. Verso 22. Para quem conhece o capítulo aí, eu acho que não seria necessário estar lendo o capítulo todo, né? Mas ok. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Amém? Então, o que acontece, né, em questão a isso? Falando aí de quais são as evidências, né, de que nós estamos no centro da vontade de Deus, né? Primeira coisa, a primordial é o que eu acabei de ler agora, é a questão da obediência, certo? Quando nós somos obedientes a tudo aquilo que Deus fala e faz, automaticamente nós vamos ver a nossa vida, né? A nossa vida espiritual, ela ter progresso, certo? Porque se você não obedece
pode ser a coisa mais bobinha que Deus pode pedir para você. Muitas vezes, Deus ele vai estar testando, né, a gente. Muitas vezes Deus ele pode estar testando. Por quê? Tem a parábola não, a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus, ele fala algo parecido para Nicodemos, né? Por quê? Eu vou ler lá já. Porque o que acontece? Quando Jesus ele está ensinando, e muitas vezes ele ensinava por parábolas, porém para os discípulos ele ensinava de uma forma aberta depois com o tempo, né? Porque ele disse que foi dado o direito a eles de serem revelados os mistérios de Deus. Então, o que acontece em questão a isso? Por que está sendo falado isso? Porque hoje a gente vê as pessoas conquistando as coisas, né? Muito fácil. De uma forma muito fácil, sem ter muito esforço, né? Sem ter muito esforço. E é muito engraçado, porque nós vemos todas as pessoas que foram homens e mulheres de Deus na Bíblia, né? Homens e mulheres de Deus na Bíblia, eles passaram por muitas lutas e tribulações. Você ser obediente a Deus é um alto preço muitas vezes. Muitas vezes você ser obediente a Deus é um alto preço. Porque quase ninguém quer obedecer a Deus. Quase ninguém, né? Obedecer a Deus nos dias de hoje, você é taxado como louco. Você é taxado como lunático, como esquizofrênico, né? E entre outras coisas que as pessoas muitas vezes usam achando que está ofendendo um verdadeiro cristão, né? Que vive o seu chamado, está sendo cristão no seu chamado, está sendo espelho de Cristo no seu chamado. E é muito fácil quando a gente vê, a gente acha que as pessoas, principalmente muitos que estão na mídia, né? A gente pode dar o exemplo aí, eu vou dar um exemplo que é bem recente e é o mais polêmico, se a gente for ver, que é o caso da Flor de Lis. Uma pessoa, para praticar tudo isso que está acontecendo aí na vida dela, nessa família dela e tal, estou dando como exemplo, não vou nem frisar nesse assunto. Mas o que acontece? Para isso tudo ter acontecido, todo, né, esse trabalho arquitetado, isso durou tempo, né? A pessoa não decidiu fazer isso da noite para o dia do nada e aconteceu de repente de um dia para o outro, não. A paz do Senhor Jesus, irmão presbítero Carlos. Patrick está aqui. O irmão mandou um abraço para você, amém? O irmão Carlos presbítero. Amém. Então, manda um abraço para sua mulher também, irmão. A irmã Cidinha, missionária, um bênção. Amém? Vocês estão em nossas orações. E o seu filho também, em nome de Jesus. Então, o que acontece, pessoal, em questão a isso? Quando você está na mídia, as pessoas vão te olhar como referencial. Porém, tudo aquilo que você fizer, elas vão achar que é certo. Quando você é uma pessoa que está aparecendo, quando você é uma pessoa evidente, né, ali, as pessoas vão te olhar como referência. Só que se você não for espelho de Cristo, você não vai estar sendo uma referência boa, né, para as outras pessoas. Então, tudo que você conquistar ali, independente se você está vivendo para Cristo da forma correta ou não, as pessoas vão achar que você está vivendo da forma correta, né? Assim como até a bomba estourar, né? Quem conhece aí a cantora Daniela Araújo sabe que em 2017 houve uma polêmica muito complicada em questão à vida dela. JA também, envolvimento de bebidas e drogas, os dois, né? Os dois andavam juntos até então. Até esse ocorrido, a gente sabe que foi tudo revelado aí e todo mundo viu, muitos ficaram sabendo. Mas por que eu estou dando esses exemplos? Porque você tem que entender que nem tudo, né? Como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia diz que até os demônios se transfiguram em anjo de luz.
E quando a gente começa a falar sobre essas evidências, é para o pessoal tomar cuidado com o que eles estão seguindo, ouvindo e escutando, porque a maioria das pessoas que estão na mídia, elas podem falar algo, né, bíblico. Eu falei uma parte bíblica ali, mas dentro dessa parte bíblica, muitos colocam seus sofismas e enganos e mentiras, assim como Satanás fez com Eva, né? Chavecou a Eva ali até o momento onde ele introduziu dizendo que Eva não iria morrer, né? Que certamente não morrerás. Ele enganou a Eva, ele fez a mente da Eva, ele distorceu as palavras de Deus. E isso tem acontecido muito no nosso meio. Tem acontecido muito no nosso meio, muito, demais, demais. Toda vez que Deus pede para trazer uma palavra, ultimamente, né, depois que acabaram as campanhas, o assunto tem rodado muito em torno disso. Porque as pessoas buscam mestres, os quais eles vão falar aquilo que elas querem ouvir, que apoiam aquilo que elas querem apoiar segundo a carne, né? A Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Lá em Romanos 8, verso 1. E do verso 1 ao verso 14, é muito evidente as coisas que são faladas ali em questão a isso, né? E nós sabemos que muitas coisas no mundo são carnais. Nós temos que saber o que nós vamos ver, o que nós vamos ouvir, o que nós vamos praticar. Muitas vezes até o que nós vamos comer, né? Para tomar cuidado aí até com o que nós vamos comer. Então, as evidências de uma pessoa que está no centro da vontade de Deus é a obediência. Paulo, nós sabemos que ele foi o maior referencial no Novo Testamento em questão a Cristo. O espelho ali, né, de Cristo. Todos os apóstolos estavam ali, porém Paulo foi o que deu mais lugar. A gente sabe que isso é uma evidência muito grande na palavra. Foi o autor de praticamente quase todos os livros, todo estudo que ele falou, né? Assim, foi para ele como ir. Foi como o que? Todos os estudos dele. Algumas coisas do estudo que ele fez no Pedro Gamaliel serviu, mas não foi. Não foi. Ele se apegou no conhecimento da sublimidade do conhecimento de Deus. Sim. Por isso que ele precisou cair do cavalo, né? Então, o que acontece, gente? Às vezes fala, nossa, mas outra vez exortação. Gente, a gente não prega. A gente não fica pregando bênção. Ficou na Bíblia, né? Bíblia. A gente não fica pregando. A gente não fica pregando bênção. Entendeu? Se Deus falar, ai fulano, Deus vai te entregar uma bênção, amém. Caso contrário, a gente não vai ficar trazendo isso aqui. O pessoal não gosta de ouvir palavra que fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. Tem muitos aí que estão se deixando levar por pregadores, por cantores, entendeu? Porque essa mídia, né, que eles têm, não está levando pessoas para o reino. Assim como Jesus falou a mesma coisa para os fariseus, que quando eles atravessavam, né, de cidade em cidade, para fazer um prosélito, que é um discípulo, em Mateus 23, fala que quando eles conseguiam fazer esse discípulo, né, conseguiam ganhar essa alma, faziam dessa pessoa merecedora 2 vezes mais do inferno do que eles, entendeu? Porque eles não ensinavam 100% a palavra de Deus, tá? Então a evidência você conhece a árvore pelo fruto. Você vai conhecer a árvore pelo que ela prega, pelo que ela defende, pelo que ela vive, pelo que ela escuta, por quem ela escuta, entendeu? Quem será que essas pessoas estão ouvindo? Muitas vezes a gente vê o pessoal aí ouvindo o quê? Quais pregações? O que essas pregações estão falando? O que esses pregadores estão ensinando? Será que eles estão ensinando aquilo que é da vontade de Deus? Pois você ter carro, moto, sucesso, né? Isso não quer dizer nada.
você ter sucesso, você ter isso, você ter aquilo, você fazer sorteio disso e daquilo, e você ser uma pessoa que tem uma beleza física, e você ter dinheiro, e você ter O jovem isso. que conhecia a palavra, E quando aí? Jesus apertou ele, falou o quê? Ele não quis, ele se entristeceu Ele quando conhecia a palavra. conhecia a palavra. Quando Jesus apertou o jovem rico, ele não quis renunciar. Ele ficou ali vivendo no raso. E as pessoas acham que, tipo, eu não tô afim de renunciar ao que Deus pediu pra mim, mas eu vou continuar vivendo a doutrina da palavra, vou continuar guardando meu corpo, vou continuar fazendo isso, vou continuar fazendo aquilo. Só que se Jesus está pedindo para você renunciar a algo, que nem o jovem rico, ele guardava todos os mandamentos desde a mocidade, ele disse para Cristo. Só que quando Jesus disse que faltava uma coisa, que era ele vender tudo, né, que ele tinha todas as posses, dar tudo aos pobres e seguir Jesus, ele não quis. Então, ou seja, quando Jesus pede algo para você, é porque ele está dizendo, está faltando algo para você ser perfeito, para você ser santo nas minhas mãos, porque eu que santifico, eu que aperfeiçoo. É o próprio Jesus, a Bíblia é clara quando ele fala isso, principalmente em João 17. Ele fala que a palavra é a verdade, que nós vamos ser santificados por essa verdade. Então, se você não está obedecendo e nem renunciando o que Deus manda renunciar, você está em desobediência a Deus. E a desobediência é uma das maiores brechas que existem na vida de um cristão, ou de quem se diz cristão, né? Porque é fácil você obedecer que nem o jovem rico, eu obedeço a doutrina que não pode usar maquiagem, eu obedeço a doutrina que tem que guardar o corpo, eu obedeço a doutrina que tem que mais, né? Não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, e isso e aquilo. Mas aí quando Jesus pede algo para você, algo que você quer agir na lógica, você quer escolher o que você quer fazer para Deus. E aí o que acontece? Você não está sendo 100% obediente. A sua vida espiritual não tem continuidade, ela não cresce, ela não sai do lugar por causa que você não obedece. E aí? O que acontece quando isso está em evidência na vida de uma pessoa, além de estar em evidência aquilo que é da vontade de Deus? Porque foi isso que Samuel falou para Saul, né? Saul, ele tinha que esperar Samuel chegar, e só porque ele estava perdendo a batalha, ele quis agir na carne, ele quis agir na lógica. Tipo, se eu agir, né? Se eu agir para que eu não perca, porque o nome de Deus não vai ser envergonhado, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Por que que Deus, ele não vai querer que eu faça isso se é pelo nome dele, é para ele, eu estou fazendo para ele porque é Israel, é o nome do povo dele. E aí? O que acontece? Aí Saul foi lá e sacrificou. A função de Saul não era fazer o sacrifício, oferecer sacrifícios a Deus, né? Que na época oferecia ali os animais no holocausto. E aí, quando Samuel disse que ia chegar no 7º dia, que era daqui 7 dias que ele ia lá para sacrificar, que era no dia da batalha, entendeu? Ele acabou de sacrificar, Samuel chegou para sacrificar. Então, quando Deus ele te dá um prazo, quando Deus ele te pede algo, quando Deus te coloca numa posição, né, a sua vocação, o seu chamado, exerça o seu chamado. Não venha querer, que nem Paulo diz, ir além daquilo que está escrito. Ou deixar de fazer o que está escrito. Ou você querer ir além da sua fé. Entendeu? Romanos 12, 3, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, versículo 6, Romanos 12, 3. Então. A pessoa querer ir além da fé. Exatamente. Se você está indo além da fé, as obras não estão acompanhando, então você está fazendo na carne. No esforço. A Bíblia diz assim, quem está na carne... Não pode agradar a Deus. Então acabou. Deixa aberto aí. Então, pessoal, eu vejo muitos falando que são cristãos,
Eu vejo muitos que nem o jovem rico que diz que guarda tudo desde a sua mocidade. Eu vejo muitos como o jovem rico que diz que guarda o mandamento de não matarás, não adulterarás. Só que quando Jesus diz te falta algo, Deus pode usar alguém para falar, provavelmente de costume ele vai usar alguém que está na posição, né? Dificilmente ele vai usar alguém que não está do agrado dele. Porque de último caso, se não tiver quem usar ali, ele pode fazer como ele fez com a mula. Porém, quando Deus usa alguém para falar e você duvida, né? Porque a incredulidade é uma coisa também que Deus ele detesta. Porque é fácil você crer somente naquilo que você quer crer. É fácil quando você quer crer porque aquilo é do seu interesse. E essas pessoas né? que se escondem atrás do dinheiro, atrás da... Eu já falei, tava falando disso. E essas pessoas que se escondem atrás do dinheiro, atrás da Bíblia, ainda mais atrás das pessoas, as pessoas orar, onde, enfim, não vai adiantar nada as pessoas tiver... As pessoas que tiver na mídia, que te seguem, que são várias pessoas, 1000 ou mais, que é pegado, sabe por quê? Você está esquecendo de ler Mateus 23. O que fala Eu Mateus já falei 23, Mateus 23. 16? Que eles saem e o quê? Eu falei. E o que fala em Mateus 5? Que aquele que ensina certo é o maior no reino dos céus. Eu falei em Mateus 23. E se o exercício não for melhor que a sua justiça, o que é exercitar? Exercitar é você fazer obras com justiça, andando acompanhando junto. É obras e fé. É obras e fé. Andando junto em santidade. É gente em Romanos. Porque aquele que é guiado por Deus é filho de Deus. Sim. Aí já entra também aquela passagem. Eu Que as obras e a graça acompanham. Não com a força. Não com sua força, que lembra de dizer Efésios 2:9. Para que ninguém se glorie. Porque a salvação é pela graça, é dom de Deus. Mas é movido com a fé acompanhando. Aí ele vai falar no versículo 10. Engraçado que ninguém fala no versículo 10. O versículo 10 fala assim: que as obras que você tem que fazer é guiada em Deus. Porque você vai cumprir as obras guiadas em Deus. Se você for guiado por Deus, ela vai se cumprir. Aí já entra Tiago 2. Para fechar completando. Porque as obras vai acompanhar com o quê? Frutos. Lamandai asteia da Gacébia. Então, esse povo aí tá ferrado da vida. Fazer o quê, né? É desse jeito. Até porque quando a pessoa ela está em obediência, ela pode até se sentir contrariada por ela pensar de um jeito e Deus falar que é de outro. Mas por ela amar a Deus, ela vai falar: eu vou contra a minha própria consciência. Eu vou contra o meu próprio coração, se aquilo não estivesse encaixando com a vontade de Deus. Então não adianta a pessoa falar que ela é filha de Deus ou que ela obedece a Deus, se não obedece o que Deus manda fazer. Não adianta nada esse povo da mídia que está em desobediência copiar minhas coisas, que a maioria deles copia. Viu? Não adianta nada, porque não tem o mesmo efeito. Porque eu sou maior e você está lá embaixo, lá no quinto dos infernos, bem lá embaixo mesmo. Né? Você entendeu? E nem vai chegar em mim, tô lá em cima. Você entendeu? Então, pra você chegar para você querer pra subir no seu chamado, você tem que fazer por onde? Só para completar. Eu tiro os que eu admiro, eu tiro eles, mas esses daí que tem desobediência na minha estão. Então, o que acontece em questão à desobediência, né? Você perde com Deus, porque aquilo que Ele quer fazer quando você obedece e você dá passos, você está alcançando e você está se alinhando cada vez, está andando em alinhamento com o seu chamado. Quando você desvia desse trilho, aonde Deus colocou você para andar, você vai perder tudo aquilo, depois tem que começar de novo. E as pessoas entendeu? Que usam outras pessoas para ter status. É outra Tirou coisa outra também. uma pessoa do mundo, e a pessoa do mundo acho que era famosa, reapareceu na TV, aí tirou, foi para a igreja e usa a pessoa para ganhar status. Isso é feio. Irmão, se eu quiser eu comento na hora que eu quiser no comentário seus aí. Sabe por que eu não comento? Porque só comento quando Deus manda. Se Deus não tá mandando, eu já comentei vários aí da mídia aí. Aí veio defender, eles arrebentei todo mundo. Esses tempos um rapaz tava aqui, comentou de um pastorzinho aí,
que fica em sexo ilícito com a mulher dele aí e fala que é casado. Ele comentou, eu comecei a falar, irmão, fala isso. O irmão, o cara foi defender esse pastor de meia tigela aí. Foi assim, o irmão Mateus, comenta, fala isso, o cara não soube nem responder. Quebrei ele eu falei, irmão, você viu como que é? Eu quebro o meu na hora, filho. A teologia deles não tem. Essa teologia aí, que nem é bíblica, se fosse uma teologia bíblica, que pelo menos que tá mais embasado na palavra. Teologia nem é pra usar na palavra. Não, tô falando a teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é a pessoa usa mais a Bíblia do que os negócios, vamos dizer assim, histórico ou aquele negócio de teologia. Mas a pessoa usa mais a Bíblia e usa alguma referência a pessoa usa mais a Bíblia do que usa a teologia. Mas a pessoa usa mais a Bíblia e usa uma coisa ou outra ali das coisas para saber as histórias. Isso é só nisso que ela se aplica. Então, isso se chama teologia bíblica. Isso é a teologia bíblica. Não você pegar a teologia e pegar e falar assim, não, eu achei esse respaldo de teologia. Eu vou revelar através da teologia. Dentro da palavra. Não existe isso. Isso não existe. Não existe. O povo não sabe nem o que é teologia. Teologia bíblica, que nem o Patrick estava explicando. Paulo avisou em 2 Coríntios 3. Que aquele que está na letra. A letra mata. O Espírito vive, tá falando de revelação. Então o que tem revelação da palavra é vida eterna. Não tem a ver com teologia. Fala em Provérbios que as águas transmitem através do corpo. E também fala assim que Jesus, quem que toma a água da vida, não vai ter, porque ele vai estar cheio do movimento, ele vai estar cheio de Deus. E quem é cheio de Deus vai ser guiado por Deus. E quem está cheio de Deus, ele vai ser movimentado. Entendeu? E ele fala em João 3, que ele fala assim, que aquele que é guiado por Deus. Por exemplo, você vê a água. Você está vendo a água que está acontecendo? Um exemplo, está caindo chuva, inundação. Você vê como a água se move? Depende de onde ela bate. Você viu como que é? Vamos dar um exemplo. Entendeu? A água está batendo, ela se move. Ela vai para vários lados. Mas o seguinte, o que? Ela vai ter que ir embora para algum lugar. Você entendeu? Ela vai ter que ir embora para algum lugar. Então isso que eu estou tentando dizer. Então se ela vai embora para algum lugar, não comparando a água do mundo, estou comparando a água de Deus, que sai do trono. Entendeu? E cai na vida da pessoa. Então é por isso que ele dá o exemplo, Zé, que ela é guiada pelo vento. A pessoa que nasce de Deus é guiada por Deus, como o vento, você entendeu? Quando a pessoa está cheia, Deus manda ela. Né? A pessoa que é de Deus, outras pessoas, está transbordando, já está transbordando faz tempo, e Deus manda essa pessoa que está transbordando faz tempo, ou as outras pessoas, para fazer a obra, para não ficar parado. Porque se a pessoa ficar parada, como que você vai dar alguma coisa que você não tem? Por isso que não vai obra. Então, esse negócio de teologia que esse povo usa é tudo desobediência. Porque eles não usam para falar, ainda tem que ser guiado por Deus, viu? Porque nem mesmo a teologia bíblica é 100% confiável. Mesmo estudando ali datas, nomes, o tempo e lugares, né? Coisas da história antiga, né? Que fala ali da Síria, que fala de Samaria, coisas... Então, nem isso aí é 100%. Tem que ter também coisas guiadas por Deus. Mas o povo pega para trazer revelação da palavra, e isso é errado, né? E Deus já usou o Patrick para explicar aí que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí eu te pergunto, Tata, como que chama aqueles negócios lá que tem água, que você vai lá e tira água quando tá cheio, e a água é filtrada, ela é boa para beber? Potável. Sim, mas quando cai no poço, como chama aquele negócio de poço? Jesus, ele chegou em muitas pessoas e falou de água, falou para as pessoas que você quer ser curada, porque ele é a água da vida, o pão da vida. Sim. Ele é Deus eterno, entendeu? E quando ele fala isso, as pessoas decidem se quer ser curada. Ou não. Não, porque a palavra ela está sendo pregada, penetra. E fala que a pessoa é uma pessoa ainda. Flui como o rio de água viva, né? Você está entendendo isso que eu tô querendo? Você entendeu? Se ela dá lugar, sim, ela vai fluir. Oi, Débora. Débora Triller.
Deve. Você entendeu? Então, se ela der lugar, ela vai fluir. Caso entendeu? contrário... E se ela fluir, um exemplo, é que nem ele fala que vai quebrar o coração de pedra, o coração de carne. Quando ele fala, tem outra tradução, em Ezequiel 11, ele fala assim, que ele vai colocar o entendimento, o conhecimento no coração do homem de Deus que der o lugar. Que ele vai tirar a dúvida, as coisas que está colocando incredulidade, tipo assim, raiz de amargura. Raiz de amargura, ou como fala aquele negócio, fala assim, não aparte seu coração, não, que o seu coração não seja infiel para o Senhor Deus vivo. O Senhor, seu coração não parte de Deus vivo e não seja infiel. Ele fala em Hebreus 3 isso. Quando ele fala em Hebreus 3, isso ele está falando o quê? Quando a pessoa está apartando e quando a pessoa fala o que quer, ela está indo no sentido dela. E Jeremias disse, é perigoso, porque esses profetas e o coração é falam enganoso. Visões, ou falam as coisas do seu corpo. Então eu te falo, tudo que Deus usou para falar acontece. Graças a Deus. Aí, eu falei de Veneza, uma música aí, a Veneza está lá lotando de água lá. E tal. Fora a Urbelândia, né? Que foi falado desses tempos muito atrás, né? Aí eu vi que falou, cara, Deus mostra coisas desse povo. Deus mostra as coisas desse povo. Esse povo fica apoiado no povo, um do outro da mídia e perde as coisas. Filho, vocês vão cair que nem Coraida até virando de uma vez só. Já foi falar, numa cajadada só. Já falei, Deus usou falar no comentário. Mas de uma vez só, irmão, vocês estão ferrados. Vocês não pedir perdão ao Senhor dos exércitos, de joelho no chão e se arrepender, depois vir perto do meu pé e pedir perdão. Vocês estão ferrados. Fih, foi Deus que falou isso pra mim. Eu falei ainda na campanha, no andamento da campanha de 24 dias, eu falei 3 vezes. Esse povo não pediu perdão pra Deus. E pra mim, pelo que ele fez, vocês estão ferrados. Por quê? Porque eu sou uma autoridade de Deus maior que eles. Entendeu? E não me acha. E os caras, tá na mídia, tudo bem, tem status. Uns tá certo, uns tá errado, é que está certo, fico quieto. Às vezes Deus manda falar alguma coisa ou outra, mas que está errado, eu meto o pau mesmo. Meto o pau mesmo e vou continuar batendo de frente, até se arrepender, incrédulos, fariseu. Até se arrepender, seus fariseus, pecadores. Você entendeu? Porque quem vem para Cristo, ele anda numa vida de santidade. Quando ele fala assim, quando a pessoa vem para Cristo, ele anda em novidade de vida. Depois ele vive em santidade dando frutos. Eu não vejo frutos nessas pessoas, nem de conversão e nem de alma. É fácil você ir todo dia numa igreja, até eu vou todo dia numa igreja, me dá oportunidade, até eu prego, né? Tudo igreja, eu vou falar pra você, toda igreja que eu vou, todo mundo me quer lá, você sabia? Sabe por quê? Porque eu sou um exemplo, uma geração, eu sou referência, vocês não, eu bato no peito, todo mundo me conhece, tanto na mídia tem as pessoas que te seguem, tanto fora do mundo aí do país. Eu sou reverendo, eu sou cristão, irmão. Entendeu? Por isso que um monte de gente fica me espiando aí, ó. Minha irmã pode ir prova. Minha irmã, eles grampearam meu celular, o celular de todo mundo em casa, via através da câmera, e o governo estava ajudando eles também, e de outros países também. Me vigia por quê? Tanto também querendo saber as coisas. Mais da agora, presente, futuro do passado. Mas também ficou enxeretando, querendo saber as coisas do passado, mas que ficou mais enxeretando as coisas do presente. Isso daí é feio. É que não existe, aqui, olha lá, Globo Lixo tá lá em São Paulo. Deixa pra lá, Record Fazenda, essas porcaria aqui, não. Então a gente vai começar por quê? Porque aí eles viram que eu sou o que eu sou, aí esse cara com inveja. Aí Deus falou que ia queimar os bagulho. Eu falo bagulhos, eu já expliquei. Eu falo bagulho porque é coisa do. Eu falo bagulho porque é coisa do. Eu falo bagulho porque é coisa do mundo. Então, eu falo bagulho porque é coisa do mundo. Então, os bagulho que eles instalaram, né? Deus Eterno falou que ia queimar. Queimou do meu celular. Você entendeu? Queimou do meu celular. Deus cumpriu, Deus falou assim, eu vou queimar. Um queimou do meu celular e do outro foi tirando. Aí Deus falou que era para vender um outro celular. Aí agora eu vou ter que trocar a internet porque eles estão burlando a internet também. Direto. Fica dando spam nos comentários. Quem que é esse? O Edileudo. Fica dando spam nos comentários.
no que é postado, nas coisas que é postado, e também fica bloqueando, tentando bloquear o Face da minha véia e da minha irmã. E mais o meu, né? Do que os dela, mas eles tentam. Por quê? Porque isso daí é inveja, irmão. Você entendeu? Isso se chama inveja. Entendeu? Em vez de a pessoa ficar no cantinho dela, não, ela quer atrapalhar. Irmão, eu sei o que Deus faz através de mim. Você entendeu? Eu não preciso ficar me achando. Você entendeu? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Você entendeu? E esse povo não sabe nem quem eles é. Entendeu? Vive de qualquer maneira. Já falei, eu já falei, tirando os que eu admiro. Mas os que não admiram, né, pelo amor, vai se converter. Tem gente aí desse povo aí, a maioria deles, vou falar, que tem dois ou um deles são satanistas. São satanistas. Você entendeu? Eu falo sem medo de errar, irmão. Eu sei quem falar comigo. Entendeu? Eu vou expulsar eles da terra. Eles pensam que eu estou brincando. Eu vou tirar vocês. Você entendeu? Eu falei, irmão, pode chamar até as religiões vão sumir eu vou tirar da terra. Eu vou tirar da terra. Até as religiões vai sumir, ó. Entendeu? Eu quero ver, filho. Pode juntar toda a religião. Já juntou e caiu tudo por terra. Essa religião de bosta aí. E também outra. Essas falsas igrejas aí também, esses bode aí. Pode juntar, filho. Não vai dar nada não. Porque até hoje não tem dado nada. Tudo essa religião porcaria que se levantou, caiu por terra e tá caindo tudo derrotado e destruído. Essas igrejinhas falsas, imersas, esses falsos profetas aí, que não se arrepende, pensa que tá bem, só que não. Tá caído, destruído, perecido e derrotados. E pensa que tá balando, filho. Você vai ver o que tá guardado pra você. Tá guardado pra você, esses otários. Continuando aqui a leitura de 1 Samuel 15, agora o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ou seja, a pessoa, o que Saul fez aqui? Ele preferiu dar ouvido para as pessoas que as pessoas estavam falando, do que dar ouvidos, né? Aquilo que Deus já tinha falado para ele, aquilo que Deus chamou ele para fazer, aquilo que Deus chamou ele para ser, aquilo que Samuel, né, que era profeta de Deus na época, juiz sacerdote, tinha falado para ele que iria fazer a questão do sacrifício, e ele foi lá e passou a autoridade de Deus, os limites, né, os princípios de Deus. Aí o que aconteceu? Nem questão a isso, eu já vi vários cristãos, eu vejo até hoje. Eu nem dá pra chamar de cristão, eu vou chamar de meros crentes. Por quê? Porque a pessoa crê naquilo que ela quer e pratica o que ela quer, então é trapo de imundícia. É que nem minha mãe falou hoje, que teve um rapaz que vem aqui. Quando a pessoa fala o que quer, é trapo de imundícia. Porque quando o rapaz veio aqui, diz que ele teve a conversa com um jovem, né, que falou pra ele que ele tinha que se converter, que ele tinha que fazer a vontade de Deus e não sei o que. Aí minha mãe tava comentando, né, que o rapaz veio falar isso pra ele, que o rapaz não gostou, né, falou pro jovem, um rapaz que vem aqui em casa, que a gente geralmente ajuda ele com comida, porque ele mora na rua, infelizmente. É obra feita na graça e santidade, tem que ser obra feita na graça. O que aconteceu? O rapaz que falou isso pra ele é desobediente. E se ele vê o vídeo, eu não tô nem aí, eu não vou citar nomes, porque eu não gosto de ficar citando nome, eu só cito nome se Deus achar mister que seja citado. Porém, né, a verdade tem que ser falada, porque a gente vivencia, né? E esse rapaz não comentou com a gente essa questão, entendeu? E minha mãe falando, eu falei, engraçado.
O rapaz que vem aqui, que é morador de rua, ele conhece a palavra, tudo, ele era da congregação. E esse rapaz que não obedece a Deus quis dar um sermão nele. Que ele tem que obedecer a Deus, que ele tem que ficar no ministério, que não sei o quê. E falou isso e falou aquilo. E aí a gente fica pensando, como que uma pessoa, aí entra Mateus 7, como que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, se tem uma trave no teu, nem você obedece a Deus, faz o que quer, vive o que quer, a vida espiritual tá uma bosta, você entendeu? Eu vejo várias questões assim, entendeu? Sabe o que falta pra mim? Voar, só voar. Voar, arrebatado e abrir um mar pessoalmente. Porque abrir um mar, porque andar sobre, né? Só falta isso pra mim e pra vocês. Falta eu abrir um mar pessoalmente. Eu vou abrir um mar pessoalmente esses tempos. Se eu não abrir, você pode fazer um vídeo contra mim, viu? Eu tô desafiando. Deus mandou falar agora. Que sempre eu vou viajar, vou estar na frente de um mar e Deus vai abrir um mar. Nossa. Vamos apostar? Pode fazer um vídeo contra mim, se eu tô coisando. Mas assim tá presente, hein? Vamos apostar? Deus vai usar para abrir o mar? Deus já usou para abrir o mar daqui, ó. Aqui onde eu tô, em outros lugares. Fora meteoro caindo do céu. Irmão, eu falei que eu tô contra a falsa religião, contra as falsas igrejas. Vocês estão ferrados. Eu tô do lado das igrejas verdadeiras. Eles vão pro inferno. Que triste. Eu vou acabar com o mundo gospel. Eu falei também. Se não se converter, vai tudo pro inferno. Porque esse mundo gosta virando os Illuminati do Brasil. Fora que tem uns no meio já, né? Política. Vou tirar o povo da política lá que tá corrompido. Irmão, eu bato no peito, velho. Eu bato no peito. Você acha que eu tô brincando? Eu não tenho risada! Você entendeu, irmão? Não quero não. Aí o outro fala assim, sério? Não. É sério. Pode até fazer um vídeo contra mim aí. Tô desafiando, filho. Desafiando. Porque toda vez que eu desafio Deus mostra na minha vida, vocês sempre perdem. Ai! Os profetinhas de Baal. Os pastorzinhos metiam a profetinha de Baal, esses profetinhos aí, que faz sexy. Só os torcedores de futebol. Idólatras. Eles vão acabar descendo assim pro tudo. Ai, o que eu ia falar mesmo? É isso daí. Quando vocês abrirem um mar, o Senhor te responder e parar o tempo, um Deus usou para parar o tempo, né? Aí você conversa comigo. O verso 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam: o fulano de tal, que nem a gente tá aqui falando contra as pessoas, né? Que não são cristãos de verdade, que não vivem a palavra de Deus. Então as pessoas falam que vocês estão julgando, vocês estão aquilo. Aqui, ó, o próprio Samuel falou: eu não vou voltar com você, Saul. O Senhor já te rejeitou. Como que você vai andar com uma pessoa que é desobediente? Uma pessoa que Deus está rejeitando, porque a própria pessoa rejeitou a palavra do Senhor. O próprio Jesus diz: aquele que não confessar diante dos homens, ele também não vai confessar essa pessoa diante de Deus e dos anjos. É a mesma coisa Samuel tá fazendo aqui com Saul. Ele tinha perdido a sensibilidade e o temor de corpo e alma e espírito. Por quê? Porque quando você é cheio no corpo, na alma e no espírito, você está em santidade nos três. Você entendeu? Porque para o seu corpo o seu corpo se transformar incorruptível, ou o seu corpo já se transformou em incorruptível e irrepreensível, você entendeu? Porque tem gente já que é irrepreensível e incorruptível. Só falta o corpo já na hora, só na hora. Tipo, o corpo já dá. Tem pessoa e tem pessoas. Tem pessoa, vou falar uma coisa bem rasgada. Tem pessoa
Tem pessoa e tem pessoas que têm um corpo irrepreensível. Cada um, tem pessoa que é cada um no seu chamado e pessoas que têm um corpo irrepreensíveis e incorruptíveis já. Mas é o seguinte, o que? Já está transformado, só vai se transformar e mostrar que nem Jesus se mostrou só na hora que ele vem buscar. Aí o povo vai subir, porque esse povo está em santidade de corpo, alma e espírito. Então só vai subir aqueles que tiver nas doutrinas e tiver o corpo e santidade. Corpo, alma e espírito. Então eu vou falar de novo. Corpo, alma e espírito. Ah, porque as pessoas não gostam de mim, irmão? Eu falei já, né? Ah, fala aí. Sabe, ó, vou falar um negócio pra você. Esses tempos, sempre se deixar na evangeliza direto. Um rapaz mandou uma mensagem pra minha irmã e ele tava no mundo do CRI. Largou e foi pra Jesus. Então aqui nós ganhar, né? Nós ganhar Precisa alma, ficar reganhando. nós ganhar alma, nós prega evangelho. E vocês? Falando do povo que assiste, às vezes alguns que vêm, entra de penetra e saem, não tô falando todos. E também, tô falando mais estavam conosco, que estão, não era de nós, aqueles que são desobedientes. Aqueles que são desobedientes da mídia, né? Tirando os que eu admiro. A Gabi deu risada que você fez essa dancinha. Então... Ela falou que o pastor orou por ela na igreja hoje, ela caiu. Fazer o quê? Falou pra você por onde? Aqui ela falou. Fazer o quê, né? A irmã falou mesmo que não tava bem, né? Que a irmã quando a irmã fica bem, a irmã não fica bem. A irmã tá que nem aquela outra irmã que pediu oração. Agora eu não sei como a irmã tá. Mas aquela outra irmã... como que chama aquela outra irmã? Camila. Nem vou falar... agora já falou. Ela se libertava e depois ela caía em pecar. O diferente seu é que você busca e às vezes você não pode alimentar na mente, e na hora que você alimenta, aí você já pecou. Aí eu não sei se esse caso está acontecendo com você. Ou quando o inimigo te acusa, aí se você aceita a acusação dele sobre o que você não está, e ele está te acusando, blasfêmia, essas coisas, você aceitar, aí você vai estar entrando em dúvida. E dúvida e credulidade é obra da carne. Então, querendo ou não, quem está na carne não pode agradar. Adeus. Então, a carne, ela dá lugar pro I e pro P. Entendeu? É uma coisa se a pessoa chegar e falar assim, é cristão, e vai lá e fazer uma tatuagem. Duh! É que nem minha irmã contou, quando ela foi sentir o tri. Por quê? Porque Deus ficou triste com ela. Ela se arrependeu e voltou. Entendeu? Então, é que nem um exemplo. Então, para isso não acontecer mais, você tem que orar mais, jejuar mais, tem que orar. Tem que jejuar. Tem que orar mais, jejuar mais, ler a palavra e outra. A palavra que liberta também, viu? Pode, um exemplo, o cara pode orar em você, você pode cair não sei quantas vezes. Você entendeu? Se você não estiver na palavra, que é a palavra que liberta, estou dizendo que você não é liberta totalmente. Pode ser que algumas coisas você tem que ser liberta ainda, que até você fala em que pede oração direta. Mas se você não for liberta em algumas áreas da sua vida, e você der brecha, toda vez que uma pessoa for orar em você, você pode cair mesmo. Um exemplo, tem uma pessoa, um rapaz, que ele é liberto de algumas coisas, mas ele não é liberto da masturbação, da soberba e da inveja. Nossa. E isso são brechas. E entra o que isso? Entra o mal. Se não fechar essas brechas, toda vez que você receber oração e você for liberto das outras áreas, e não for dessas, a pessoa vai sempre orar em você, a pessoa vai cair. E outra, abre brecha para outras coisas também, vindo. Porque se você dar lugar na carne para alguma brecha na sua vida, ela vai abrir outros portais para outros negócios entrar. Aí você tem que repreender, tem que orar, tem que santificar, tem que jejuar, se revestir das armaduras de Deus, que é a palavra, oração, jejum. Aí Deus vai te libertando, ele vai amassando o vaso e vai fazendo de novo.
Isso que é importante viver uma vida de santidade. Se a pessoa não vive uma vida de santidade, ela sempre vai ter aquela vida medíocre, brechas. Isso vai acontecer. Não estou dizendo que isso muito acontece na sua vida, porque dá para ver que você busca e tenta, né? Que você ficar sempre tá nas lives, ora, pede oração também. Sempre tá vendo. Tem vontade de se libertar, você né? tem vontade de se libertar, algumas coisas você não liberta. Então você tem vontade. Então você é diferente do outro. Tem outros que vivem de qualquer. Isso que está sendo falado. Já foi falado através da minha irmã. Está sendo falado. Né? Está sendo falado e foi falado através da minha irmã. Que muitos não é liberto e vive de uma maneira pensando que é liberto e faz o que quer. Entendeu? Tipo, a pessoa não é liberta da soberba disso aqui e pensa que tá bem, faz o que quer, anda do jeito que quer, vive do jeito que quer, não é desse jeito. A pessoa tem que fazer uma análise. Por isso que Deus mandou postar um vídeo do Charles Spurgeon, que ele fala assim, examine a si mesmo. Justificação pela fé. As pessoas pensam que sabe que é justificação. Quando você souber que é justificação, estou falando do povo da desobediência, vocês conversam comigo, vocês não sabem o que é justificação, vocês fazem o que vocês querem. Justificação é aquele que Deus usa para fazer o negócio e Deus cumpre através da vida da pessoa. Isso é justificação. Do jeito mais rasgado e rápido. Não forçando. Porque, um exemplo, se eu falar algo que nem eu falei aqui agora, falei que Deus vai usar a minha vida para abrir um mar. Aí, eu sei que vai acontecer. Aí pode fazer um vídeo contra mim, você pode me chamar de falo. Entendeu? Desculpa, viu? Pessoalmente, porque abrir um mar de longe já fez, e fora outras coisas. Agora, pessoalmente. O verso 26, que eu já tinha lido, né? Vai entrar nessa parte onde a pessoa compartilha pecado da outra. Porque Samuel não quis mais ficar perto de Saul e disse que não iria voltar com ele porque ele rejeitou a palavra de Deus. E Deus automaticamente o rejeitou, que foi onde eu acabei de falar. Aí o que acontece, né? Todas as pessoas que têm envolvimento com essas pessoas da mídia, pode ver que a vida espiritual deles não vai pra frente. Eu assisto Eliseu Rodrigues. Eu assisto o Marcos Feliciano. Eu assisto o Júlio César da Santidade e Arrependimento. Eu assisto Isadora Pompeu. Nossa, ela ministra, ela canta. Tudo um lixo. Uma bosta. Uma porcaria. Porque não tem vida espiritual. Pode usar isso aqui, ó. Usar a Bíblia. Os fariseus também usavam. Os fariseus também falavam. Né? Entendeu? Os fariseus também usavam a palavra de Deus, mas qual que era a diferença entre eles quando eles pregavam e Jesus? A Bíblia diz que as pessoas viam que Jesus tinha autoridade, os fariseus não tinham autoridade. Porque Jesus era justo, vivia em santidade, obedecia a Deus, ele mesmo falava que quando as ovelhas fossem dispersas, ele ficasse sozinho, ele falava, mas não vou estar sozinho, meu pai estará comigo, porque eu faço tudo o que agrada a ele. Ele nunca me deixa só. Entendeu? Então, o que acontece? Vocês podem querer fazer o que for. A pessoa que é obediente, ela nunca vai estar só. Agora, a desobediente, quando ela cai em dúvida, contradição, quando ela desobedece, a vida espiritual dela vai se esvaindo, né? Se esvai, ela não tem nada. Entendeu? Não tem nada que possa oferecer da parte de Deus. Entendeu? Aí o que acontece? Não é só essas pessoas que a gente citou agora, não. Tem vários cantores gospel, Priscila Alcântara, e entre outros que são tudo mundano, Júlia Vitória, tudo mundano. Tudo mundano. Vocês têm que parar de ficarem compartilhando do erro deles. O Júlio César não tem vida com Deus mais, ele já foi um servo de Deus. Tá? Pra quem acha aí que só porque ele fala de doutrina do corpo ele é alguma coisa na presença de Deus, as outras coisas, ele não é servo de Deus, nunca mais foi. Na hora que Deus usou pra abrir o mar, porque Deus usou pra abrir o mar. Ele compartilha pecados. Rapidinho. Entendeu? Deus usou fazer várias coisas de longe, de perto, e Deus usou fazer várias coisas de longe, de perto, então também abriu o mar de longe. Agora vai ser de perto, vai ver que um monte de gente vai gravar. Vou fazer ao vivo.
Então, voltando, o que acontece? Por que a gente fala dessas pessoas? Porque não adianta você pregar um lado do evangelho e o outro lado você não pregar. Do que adianta a pessoa pregar a doutrina do corpo, mas as outras coisas a pessoa não viver? A pessoa roubar a igreja, que o Júlio César rouba a igreja. Entendeu? Por que vocês acham que o templo dele saiu? Porque ele começou a falir. Então, uma oferta, um dízimo ou outro que ele recebe, ele tá falando que ele tá fazendo a obra. Mas para estar lá no dia da Cracolândia, no dia que teve aquele bafafá que saiu nas redes sociais, por que ele não tava lá? Porque é fácil lá na Cracolândia ficar colocando marmita, colocando isso, colocando aquilo. Mas olha lá, se ele fosse um homem de Deus, por que não apaziguou essa situação toda? Porque Jesus, quando ele chegava num lugar, até Barrabás, ele livrou a cara de Barrabás. Vocês têm a noção disso? Ah, mas foi o povo que escolheu. Mesmo assim, ele estava ali, o povo queria que ele fosse crucificado. Ó, pra você ver, foi dado justo pelo injusto. Vou falar pra você. Entendeu? Que nem um exemplo. Eu sou de Deus e sou a maior referência em todos os tempos. E eternamente é assim. Economia com Deus no céu. Tá. Aí, e depois vem os atrás, vem os atrás de mim, atrás de mim vem os que eu admiro. Tá. Primeiramente eu, depois atrás de mim os que eu admiro. Primeiramente eu, depois vem os outros. Primeiramente eu, depois os outros. Aí, o que eu vou falar? Eu sou de Deus e sou referência, sou cristão verdadeiro, né? E sou um exemplo. E outro, eu sou diferente. Entendeu? Então, irmão, você quer um conselho? Fala pra Deus. Fala pra você ser diferente no seu chamado. Não seja igual que esse povinho, não. E outra coisa. Saul ele começou bem. Depois o que aconteceu? Terminou mal, que nem fala em Gálatas. Começou no espírito e terminaram na carne, né? Então, o que acontece? As pessoas não querem obedecer a Deus, as pessoas voltam para trás, né? Entendeu? As pessoas voltam para trás. Deus fala uma coisa, a pessoa aprova, fala que é de Deus e depois volta para trás porque quer, né? Que nem eu já escutei músicas dessa falsa cristã da Isadora Pompeu, já escutei músicas antigas, né? Só que assim, por que eu não escuto mais, mesmo que uma ou outra música foi Deus que deu pra ela? Porque eu não fico dando ibope pra falso, entendeu? Eu não fico dando ibope pra falso. Eu nem tenho mais músicas da Júlia Vitória, eu não tenho música da Damares. Eu elimino da minha vida. Por quê? Porque a Bíblia fala, eu vou ler aqui pra vocês em 1 Timóteo 5. Você não compartilhar pecado alheio. Você entendeu? Vou até ler aqui, ó. Conserva a ti mesmo puro. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Aqui ele está falando que quando é para você não ter parcialidade, é para você não compartilhar, né, do erro das pessoas. Aí no verso 22 ele vai ser bem claro: nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Por quê? Esses jovens da mídia, a maioria deles, tá tudo em fornicação, tá? Tudo em fornicação. Por isso que eu não dou ibope, entendeu? Porque compor música para Deus, qualquer um pode compor. Cantar para Deus, qualquer um, entre aspas, né? Qualquer um pode fazer música e colocar o nome de Deus no meio. Isso não quer dizer que ele está adorando a Deus. Porque Lúcifer também foi um ministro de louvor. E hoje, o que ele faz? Eu vejo aí dupla sertaneja que canta a favor do adultério, canta sofrência, canta aí essas músicas endemoniadas pro mundo, né? Só que também coloca aí para eles cantar música de Deus, eu já vi. E a pessoa continua no pecado,
né? Por isso que eu abro mão de tudo aquilo que não é voltado segundo a vontade de Deus, para mim não é de Deus. Porque que nem o Jesus falou, Deus usou o meu irmão para falar, que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma a gente vai entrar nos céus. Por quê? Eles guardavam toda a lei. Entendeu? Só que eles não viviam no espírito, eles guardavam, sabiam de decor e salteado, só que na hora da prática, de viver, de conhecer a Deus, que nem Elias, que nem Eliseu, que nem Samuel conheciam a Deus, eles não eram essas pessoas. O próprio Jesus disse, os seus pais mataram os profetas. Ele era um filho daqueles que perseguiam a igreja verdadeira, já desde o Velho Testamento. Que perseguiu o povo de Deus, depois perseguiu a igreja, né? Que a igreja foi fundada no Novo Testamento. Corrigindo. Entendeu? Então não adianta a pessoa cantar para Deus, dizer, né, que tá cantando para Deus, e ganhar em cima do nome de Deus, porque se você vê, a maioria dos cantores gospel tá em fornicação, outros estão em adultério, terceiro casamento. Aí o que acontece? A partir do segundo casamento já não é casamento abençoado por Deus, né? Nós sabemos que tem casos e casos aí. Só que a pessoa vai lá, a Bíblia fala que você não pode largar por causa de prostituição. A Bíblia fala que você só pode largar por causa de prostituição, traição, né? Só que o que acontece em questão a isso? O que as pessoas fazem? O que as pessoas falam em questão a isso? As igrejas apoiam segundos e terceiros casamentos. Que nem o Bolsonaro. Ele tá lá no terceiro casamento e as pessoas têm a cara de pau de falar que foi Deus que colocou esse crápula na presidência, sendo que ele está numa posição a qual Deus não aprova. Ele apoiava, ele admirava, né, a ditadura. Então não adianta, entendeu? É que nem a Gabi falou, os fariseus blasfemavam, né, contra o Espírito Santo. Os cantores gospel, querendo ou não, eles também falam muitas blasfêmias. Muitos não blasfemaram de todo o coração, porque na maioria das vezes agem na incredulidade, porque não conhecem a Deus, né? Muitos agem aí na incredulidade e estão pecando, porque Romanos 14 diz que se você faz algo que não provém da fé, se você está praticando algo que não é da fé, que não vem de fé, é pecado. Porque se eu pegar, né, e falar que eu estou praticando uma coisa em qual eu não acredito, é a mesma coisa. A Bíblia diz que não existe pastoreio feminino, que não existe mulher que pastoreia pessoas, assim como Deus mostra homens, né, pastoreando pessoas. Na Bíblia mostra a mulher apacentando animal. Se as pessoas querem andar de 4 aí comer capim para ser pastoreado por mulher, segundo mostra na Bíblia, fique à vontade. Mas pastoreio feminino pastoreando pessoas não existe na Bíblia. Então, se eu ficar chamando uma pessoa de pastora, de pastor e de não sei o quê, se é uma coisa que eu não creio porque não é bíblico, eu estarei compartilhando do erro. Então, nós temos que colocar a mão na consciência. Quem não sabia disso ficou sabendo agora. Agora você sabe. Então, se policie, se discipline com a palavra de Deus. Porque partilhar do pecado dos outros, mesmo que você não esteja praticando, um exemplo, eu estou vendo pessoas falarem mal de um homem ou de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, de um filho de Deus, de uma pessoa que serve a Deus no seu chamado. Se eu não falar nada e não repreender, eu vou estar compartilhando mesmo que eu não esteja falando, mesmo que eu não concorde. Se eu não me pronunciar, se eu não falar nada, eu vou estar compartilhando daquele erro. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que denunciar o pecado. Por isso que toda vez que a gente faz live, a gente tá aqui para denunciar o pecado, pregar contra o pecado, seja de quem for. Não me interessa se é de mãe, se é de pai, se é de tio, se é de vó. Entendeu?
Eu tenho que pregar o que eu vivo. Quantas vezes eu não vi pessoas falando mal de outras pessoas e eu ficava com aquilo remoendo dentro de mim quando eu era nova convertida e eu não sabia o que fazer. Aí um dia uma pessoa pregou numa igreja que eu ia que se isso começasse a acontecer, porque estava acontecendo muito na igreja que eu ia, que era para tomar uma atitude, era para falar, se você não falar para fulano o que você tá falando para mim, eu vou chegar em fulano e vou falar que você me falou isso. Por quê? Tem que denunciar o pecado. Efésios 5:11 diz que nós temos que condenar as obras das trevas, as quais são pecado. Do verso 1 ali até o 11, o apóstolo Paulo, ele vai meter o pau em todos os pecados. Ele vai dar paulada no pecado, ele vai falar contra o pecado e vai falar que não somos mais participantes disso, que nós não temos mais que andar segundo o nosso velho homem. Entendeu? Se você vê uma pessoa fazendo qualquer coisa que seja e você não falar, não se pronunciar, você está omitindo a verdade. Omitir é mentir, esconder. A Bíblia diz que se você pode fazer o bem e você não faz, você peca. Então, quando você deixa de pregar a verdade, você está pecando. Ah, mas o fulano vai parar de falar comigo. Ah, mas o fulano não sei o quê. Ah, mas o pastor da minha igreja, eu gosto muito dele, eles gostam muito de mim. Se eu repreender ele, ele vai me expulsar da igreja. Ai, que meus amigos vai não sei o quê. Ai, que o fulano, eu tenho amizade com o fulano, ele tá na mídia e eu gosto muito dele, eu não sei o quê. Se ele tá errado e você não tá repreendendo, você está pecando, tá? Não me interessa quem que seja. Eu posso gostar da pessoa. Se a pessoa pisou na bola, eu vou falar. Entendeu? Se a pessoa estiver falando qualquer coisa, eu vou falar. Eu vou falar, não adianta. Quantas vezes o meu irmão não chegou na minha mãe por causa que o diabo tenta confundir muito a cabeça dela, né? Porque Deus usa ela para ajudar muito na obra. Principalmente com viagens e muitas outras coisas que ela investe na obra. E muitas vezes o diabo vai ali, então Deus usa meu irmão para já dar uma força para ela, já para dar um toque, para dar um chacoalhão, falar: "Ô, acorda, o que tá acontecendo?" Entendeu? E isso não é desrespeito, não. A Bíblia fala que nós temos que admoestar, né? Jovens e os mais velhos. Você tem que sujeitar os mais velhos que estão sendo servos de Deus, vivendo a vontade de Deus. Mas é se sujeitar um ao outro, a palavra diz. Aqueles que estão vivendo a palavra, viu? Porque se é Deus usando a pessoa, você vai ouvir. Agora, se não é Deus usando a pessoa, porque a Bíblia diz que tem que ter discernimento, testar os espíritos, né? Ver aí, ó, se é a árvore, conhecer a árvore pelos frutos, né? É que nem a Gabi falou. É numa igreja onde uma mulher que dirigia. A mulher pode pregar, mas a mulher não pode ensinar. Eu estou aqui pregando coisas que eu vivenciei e coisas que eu vivo, coisas que eu vejo, coisas que eu já passei, coisas que eu já errei, já consertei, coisas que estou acertando. Entendeu? Quantas vezes eu já não fui repreendida por Deus através da vida do meu irmão para que eu pudesse estar agradando a Deus? E glória a Deus por isso. A Bíblia diz que na hora que a repreensão vem, você vai ficar triste, mas depois você vai ter gozo, porque aquilo ali vai dar fruto na sua vida quando você aceita. É diferente das pessoas que são soberbas e não querem aceitar a vontade de Deus. Entendeu? Eu conheço várias pessoas assim, irmão. Várias. E sem vergonha ainda que fala nas costas da gente. Porque Deus andou mostrando aí que um jovem, né? Andou falando nas nossas costas para as pessoas. Para tirar o dele da reta, porque tá errado. Entendeu? Tá super errado. A vida espiritual tá destruída, tá uma porcaria. E a pessoa fica falando nas nossas costas. E olha que Deus usou meu irmão para realizar coisas espirituais na vida desse jovem, hein? Muitos aí não sabem quem é, né? A gente não costuma ficar citando nomes. Mas se a pessoa continuar fazendo gracinha, a gente cita.
Pra ver se a pessoa se liga um pouco e acorda. Porque a hora que Deus pesar a mão, porque fica aí querendo falar, e isso e aquilo, é que não é Deus que tá usando a gente pra falar, que a gente tá falando segundo a nossa vontade. De tudo aquilo que eu escuto Deus usar meu irmão, que ele me ensina, tudo que Deus, você tem que ir em tal lugar, você tem que fazer tal coisa, e eu acato, eu vejo a aproximação cada vez mais de Deus naquilo que ele me chamou para ser. Então, cada vez mais. Não é só você, não, não é só você. Mas estou falando da minha experiência, né? Um monte de gente ia falar. Aí o que acontece? Por quê? Porque ele é uma pessoa que faz a vontade de Deus. Todos que escutavam Jesus se davam bem. Todos que ignoravam Jesus se ferraram. Então a pessoa que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus e você acatar aquilo que está sendo falado, você não vai perder com Deus, porque a palavra que está saindo da boca dessa pessoa vem de Deus. Porque se não vem de Deus, é que nem Jesus falou em João 7. A doutrina não é minha, mas é do Pai, é daquele que me enviou. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina, verá que a doutrina é de Deus. Então, antes de você questionar alguém, de você falar que a pessoa tá falando dela mesma, como se ela estivesse falando na carne, que ela tá falando o que ela quer, que a pessoa quer que você faça o que ela quer, que a pessoa quer mandar na sua vida, que a pessoa quer te prender, que a pessoa quer mandar no chamado, que a pessoa, vocês querem isso, vocês querem aquilo. Presta atenção, hein? Presta atenção, porque Deus, ele cobra caro quando você fala que não é ele que tá falando na boca de uma pessoa. Isso é blasfêmia, tá? Isso é blasfêmia, porque você tá falando que não é Deus que tá usando a pessoa para falar. Se você tá falando que não é Deus que tá usando a pessoa para falar, então o que você tá querendo dizer? Se você tá falando que a pessoa tá falando na carne, você tá falando então que ela tá com outra coisa ali usando ela. Porque quem usa a pessoa que está na carne é espírito de enganação. Mesmo que você não fale com essas palavras que eu estou falando agora. Porque se eu chegar e falar aqui um exemplo, o Davi Miranda não era homem de Deus, não era servo de Deus, não. O que eu vou estar falando? O que eu vou estar insinuando? Davi Miranda fazia o que ele queria. O que eu estou insinuando? Se eu falar que um servo de Deus está fazendo o que ele quer, e é Deus que está usando ele para falar, o que Deus quer, não o que o servo de Deus quer. Aí um exemplo. Aí eu vou falar, não é Deus que tá usando meu irmão pra falar comigo, não. Você tá fazendo o que você quer. Misericórdia, irmão. Cria vergonha na cara. Por isso que a vida de muitos jovens aí, que já passou por aqui, principalmente os amigos do meu irmão que já andaram com ele aí, tem uns aí que estão no mundo, ou estão afastados, ou não tá muito bem na presença de Deus, porque não quer. Não quis ficar na presença de Deus. Tem uns que estão bem. Entendeu? Uns estão bem, outros não estão bem. Mas a culpa não é da pessoa que ensinou ou pregou ou aconselhou. A salvação é individual. Você entendeu? Quando a Bíblia fala que os seus frutos permaneçam, primeiramente a Bíblia está falando dos frutos que você dá que são dignos de arrependimento. A salvação é individual, tá? Você tem que levar a sua cruz. Entendeu? Nós temos que ajudar um certo tempo. E a pessoa depois tem que aprender a andar sozinha. Seu chamar. Depois, se Deus mandar ajudar, nós temos que ajudar. Mas se Deus não mandar ajudar? Aí não vai ajudar, ué. Fazer o quê? A Bíblia ensina isso. Jesus falou, pega a tua cruz e me segue. E fala depois que é pra você. A Bíblia diz que pra você dar o suporte. Depois que você deu o suporte, a pessoa vai o quê? Caminhar. Fica aqui. Caminha sozinha. Aí se Deus mandar ajudar de novo a pessoa que foi ajudar. Aí amém, ué. Várias vezes eu já fez isso, né? De mandar ajudar a mesma pessoa várias vezes. Querendo. Mesma pessoa não querendo ir lá. Fechando porta na cara. Fechando porta na cara. Irmão, servir a Deus, você saber que a pessoa vai fechar a porta na sua cara e você vai lá. Você entendeu? Você lê Lucas 10:16. Servir a Deus não é fácil. Aquele que eu envio. Se você receber, recebe a mim, aquele que me envia. Aquele que me enviou. Se você não recebe, você não tá. É por isso que eu falo, Deus, irmãos. Essa palavra é profunda, você tem que entender. A pessoa que é de Deus. É de Deus, é lógico, é isso que eu tô falando. Já tô dando os requisitos. Porque eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Entendeu? É que nem que acontece. Eu vou falar um negócio que é assim, quando
Deus, ele mostra as coisas, irmão. Ele mostra quem tá tramando contra a gente. Deus não deixa os dele enganado, não. Você entendeu? Mesmo se você não tá na presença de Deus e você não quer ser enganado, você quer que Deus te livra, porque você tá dando lugar para Deus trabalhar na sua vida, Deus, ele não vai ficar te deixando enganado. Boa noite, Gabriel. Quanto tempo? Fui pra São Sumiu. Paulo. Fui pra São Paulo, tem um rapaz aí, tem um rapaz que eu conheço, que ele tá lá pra São Paulo. Tem um rapaz que eu conheço que tá lá pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo esses tempos, né? Esse tempo aí. Esses tempos muito, né? Uhum. Tá. Fora a região toda que eu já, né? Capital. Esse tempo pra capital. Evangelizei o lado norte, o lado sul, o lado norte, o lado sul, o lado norte, o lado sul, sudoeste e oeste. Só faltou a parte... Qual outra parte faltou mesmo? Acho que leste. Não. Foi leste. Qual que faltou? Foi leste que faltou? Não Acho que leste ou oeste. Foi um dos dois que faltou. Foi oeste ou leste? Tá. Evangelizei, tava em alma e tal. Sempre evangelizo, sempre... Deus sabe. E Deus sabe e ele sempre me leva. Nas favelas, nas vielas, nas biqueiras, nos prostíbulos, baile funk, baile eletrônico, em quebradas, tem até fotos, tal, tudo, entendeu? Mas é o seguinte, por que Deus manda? Primeiro, Deus sabe que eu gosto desses lugares porque Deus me tirou desses lugares. Você entendeu? Segundo, eu não tiro ninguém. Entendeu? Eu não tiro ninguém. Você entendeu? E outra, o governo começou a me investigar por esses tempos aí, por causa de quê? Tanto por causa do pessoal da mídia inveja, e também, que eu já fui falar, tanto também um pouco do passado, tanto um pouco do passado, tanto um pouco do passado, 10 anos atrás, né? 14 para trás, mas muito mais no presente e futuro. Porque os caras, né, tava fazendo graça, querendo tal, começou a grampear, que nem eu falei, grampear no telefone, grampearam no celular, aí Deus destruiu, né, todos os negócios, arrumou, Deus destruiu todos os negócios das câmeras, aí teve que vender um ou outro celular, deu tudo certo. Tal, o negócio de quebramos, negócio de quando Deus me revelou, nós descobrimos e nós tínhamos descobrido também. Quando Deus me revelou, né, eu já tinha descobrido e depois, né, eu descobri, né, de outro jeito, mas Deus também fez eu descobrir. Deus me revelou primeiramente, aí Deus depois fez eu descobrir de outro jeito. Tá lá e quebrou tudo, os grãos, os coisas, os negócios de vigiar pela câmera, queimou, quebrou, como que elas escutam, pá, tal, né? Isso daí também fora do país, viu? Não é só aqui dentro do Brasil, não. O país também. Veio lá dos Estados Unidos também. Você vê onde chegou. Deixa eu ver. Ai, meu dedo, cara. Deixa eu ver o que mais. Tal, quebrou. Aí Deus falou pra mim que ia quebrar e queimar, né, os vídeos que está vigiando e os grampeios. Já era. Graças a Deus. Aí teve que vender um celular ou outro. Agora eles estão burlando a internet. Entendeu? Então, quem que é o... Irmão Gabriel. Ah, legal. Não, firmeza. O irmão Gabriel é da hora. A família dele é congregação, né? Uhum. Você entendeu? Faz tempo que não vê ele, né? Faz tempo que não vê ele. Você entendeu? Então, tem cara aí que tá na mídia que paga de alguma coisa, mas não tem nem ideia pra trocar. Nem tem ideia nem pra trocar, nem pra boar. Porque eu levo pras ideias. Eu levo pras ideias e, primeiramente, eu prego a palavra de Deus. Primeiramente eu prego a palavra de Deus, quebro a pessoa na palavra de Deus e depois chamo ela nas ideias se ela estiver errada. Como assim chama nas ideias? É um jeito de falar, chama nas ideias,
Porque é um tipo, um jeito que as pessoas falam, né? Vamos falar mais, né, desse converso, vou chamar para conversar. Se a pessoa não quiser, de boa. Mas por que a pessoa não vai querer conversar? Que nem eu postei o negócio que foi posto o negócio do Nicodemos. Que a pessoa fala assim, quando a pessoa se levanta contra o ungido do Senhor, né? A pessoa que é ungido do Senhor de Deus, né? As pessoas estão se levantando, a pessoa que não tem resposta, argumento, não tem exemplo para dar resposta, ela vai fazer o quê? Ela vai querer tocar. O que é tocar? Às vezes tocar por palavras, xingar ou jogar em direta, ou querer organizar, ou querer chamar um monte de gente para se levantar, né? Parcialidade, que nem foi ali. Então, tem várias coisas. E eu já falei, não tem medo de ninguém, irmão. Pode vir qualquer um, dá até dó, entendeu? Não tem medo de ninguém. Eu sou louco por Cristo Jesus. Se eu era louco 10 anos atrás, imagine, né? 10 anos atrás, eu era louco, né? 2014 para trás, né? 2013 para 2014, imagine agora. Né? Então, as pessoas têm que se colocar no lugar delas, porque um monte de gente sofrendo aí, ó. Eu fui chamado para sustentar todo mundo, gente da favela, um monte de coisa. Uma das minhas missões é essa: ajudar o povo do crime, sair do crime, sair do tráfico, ajudar o povo pobre da favela, entrar, dar um jeito de bater de frente com o governo, dar um jeito de ajudar. Porque muita pessoa sai de lá da favela, entra no crime porque não tem condição de sustentar às vezes a família, então às vezes o cara entra no crime por causa disso. Entendeu? Então, vários exemplos. Não é só isso que eu quero falar. Entendeu? Então, isso tem que mudar. Entendeu? Alguém tem que fazer. Eu bato de frente mesmo. Eu bato de frente mesmo. Eu bato de frente mesmo e vou continuar batendo. Tem outros que batem, mas eu vou continuar batendo de frente também. Tem outros que batem, mas é o seguinte: tem outros que não fazem nada. Esse povo que tem mídia, manda esse povo da mídia dar R$1 milhão que ele ganha pro povo da favela. Não. Aqui, ó, que vocês dão. Eles Vocês não são dá. pilantra, rapaz. O povo da mídia, Pilantra, rapaz. eles não ajudam ninguém. É só aparência. Não é só da favela, não. É só aparência e uma postura falsa. Não é só favela, não. Primeiramente, da favela das vielas, os bairros pobres. Pessoa, mendigo na rua. Esses tempos eu vi na notícia aí que um mendigo em São Paulo morreu na frente de uma padaria. Os caras não quis ajudar ele, fechou a porta na cara dele. Tá tirando, você está. Pessoal. E é isso aí que a gente ia falar hoje pra vocês, porque infelizmente a gente vê tudo isso acontecendo. A gente aqui no nosso bairro. Eu faço o que eu posso. A gente, né, aqui onde a gente mora, a gente ajuda do jeito que Deus dá condição pra gente ajudar, entendeu? Mas por que a gente fala muito dessa questão aí? Porque Deus, ele não se agrada. Porque essas pessoas estão na mídia usando o nome de Deus pra ganhar dinheiro, a maioria deles. Aí eles dão uma ajudinha ali, uma ajudinha aqui, só pra dizer, uma vez na vida, outra na morte, né? Sendo que todo mês eles poderiam ajudar, né? Se todo mês todos eles se juntassem pra ajudar, não estaria do jeito que está. E ajuda também pra construir casa. A paz do Senhor Jesus, irmão Wilson. Que bom, Gabriel. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz, né, por você. Depois eu vou te mandar a mensagem no meu número novo. Eu acho que eu ainda tenho o seu número, se você não trocou. Se não, eu te mando lá no chat mesmo. Mas gostei de saber. Gostei de saber dessa notícia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus mesmo. A gente sempre esteve orando por você, pelo Carlão, pelo pessoal da praça ali que a gente trocava ideia, né? Sempre orando pela vida de vocês. E eu sei que Deus, né, aí no íntimo, no particular de vocês, sempre esteve trabalhando também, né? Em nome de Jesus, eu fico muito feliz mesmo por tudo isso. Eu conversei com um rapaz também ontem, ele estava internado, né, e tal. Ele saiu já faz um tempinho e ele também me deu a notícia de que ele abandonou muitas coisas, né, que ele estava fazendo aí, e agora tá firmão também. E a gente só vai vendo progresso, né? As pessoas muitas vezes olham, acham que aquele ali, né, não dá nada. Mas Deus, ele sempre tem a esperança na mudança. Se Deus não tivesse esperança na mudança, né, das pessoas,
ele não teria dado Cristo para morrer por nós, pra gente poder ter a salvação. E que isso, né, na sua vida se torne um exemplo, eu acredito muito nisso. Que a sua vida, a vida desse rapaz que a gente fez amizade também, que é aqui do Vale Verde, que venham ser cada vez mais exemplos, porque muitas vezes a gente acha que não, mas tem sempre alguém que se espelha na gente, que acha que a gente é exemplo, que acha que a gente tem uma ideia legal aí para levar, né? E para finalizar, pessoal, é isso que a gente estava querendo falar, porque estar no centro da vontade de Deus, o primordial é a obediência, né? Através da obediência você vê se a pessoa ela está bem com Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então nós temos que analisar a árvore pelos frutos, não é você olhar se a pessoa tem sucesso, se a pessoa canta bem, se a pessoa tem uma igreja com 1 milhão de membros, porque tá cheio de mercado dentro das igrejas, infelizmente. São poucas as que levam as almas a sério, tá? São poucas as que não roubam, são poucas as que são sinceras e justas, né? E que vão estar aí aptas para subir para o céu um dia. São poucas, irmãos, poucas. Você não vai ver esses filhinhos de papai playboy aí, burguesinho da mídia. Dificilmente eles vão numa favela. Dificilmente, eu não tô falando só por causa da favela, mas é os lugares onde ninguém quer ir. É onde o povo olha e trata o pessoal como lixo. Você entendeu? É onde o povo olha e trata as pessoas como se não fosse nada, meu. Nenhum animal você tem que tratar assim. Entendeu? Então, a gente tem que ir nas praças, a gente tem que ir em todos os lugares aonde ninguém quer ir. Porque quando você começa a fazer algo num lugar, as outras pessoas vão ver que isso pode dar status para elas, elas vão querer ir. Mas muitas vezes a intenção da pessoa não é primordialmente as almas. Entendeu? A salvação. É querer ficar ganhando curtida, é querer ficar ganhando as pessoas pro lado delas e tal. Por quê? O que acontece? Eu prego algo que vai incomodar muitas pessoas, o que vai acontecer? O povo vai rir, o povo vai xingar, que nem o pessoal já tem visto aí. E o que vai acontecer? Isso não vai trazer status pra mim, porque o pessoal vai olhar pra mim e vai falar: você é uma piada, você é isso, você é aquilo, você é uma louca, você é uma doente. Isso não é status. O pessoal da mídia não busca ser afrontado pelo nome de Cristo. Eles não querem perder nada, eles só querem ganhar. E o ganhar deles é carnal. O ganhar deles é ficar olhando para as notas, né? Que eles vão estar que vai estar no bolso deles. É totalmente diferente, porque Jesus não veio para enriquecer ninguém. Porque a verdadeira riqueza é a salvação. É a coisa mais importante que um ser humano pode ter. Trabalhar é necessário. Muitas coisas na nossa vida são necessárias, mas tem coisa que não é necessário, cara. Tem coisa que, tipo assim, legal, o carinha quer ter um celular aí da hora, um celular top, beleza, trabalha, né? Se Deus te der a condição de você ter o celular que você quer, beleza, glória a Deus. Caso contrário, investe em almas, investe de você poder dar uma cesta básica, fazer alguma coisa. Não é somente o alimento cotidiano. Mas o alimento espiritual também é muito importante, porque o próprio Jesus fala isso numa parábola, né? Que os passarinhos não trabalham, mas que Deus não deixa nenhum deles passar fome, né? Então, nós valemos mais do que muitos passarinhos, Jesus diz. Então, ele não vai deixar, ele falar assim, que não é pra gente temer, né? Ele fala pra gente ter fé, pra gente não ser homens de pequena fé. Homens e mulheres de pequena fé. Então, nós temos que nos agarrar a Deus. Muita gente quer enfiar os pés aí pelas mãos. Aí depois querer, Deus não olha pra mim, e isso e aquilo, a gente só fica vendo o pessoal blasfemar, né? Que nem a irmã Gabi falou aqui agora, Jesus é a riqueza, porque a riqueza do mundo, né? A Bíblia diz que o dinheiro, ele é o princípio de todos os males. Então vocês não estão vendo o que tá acontecendo aí, ó, é roubo, é isso, é aquilo, o mundo tá de ponta cabeça. Só não vê quem não quer. Entendeu? Só não vê quem não quer. Essa é a verdade. E para finalizar toda essa nossa prosa, né, toda essa pregação, tudo isso que está acontecendo, que a gente tem que pregar o que a gente vive, o que a gente vivencia aí, coisas, dar exemplo de coisas que nós já passamos, coisas que já aconteceram, porque isso pode ajudar a vida de alguém, entendeu?
As pessoas falam que eu não devo pregar, que ninguém quer saber da salvação. Eu sei que se tiver uma pessoa que queira saber, vai ter festa no céu se essa pessoa aceitar a vontade de Deus. Por quê? Porque para Deus uma alma ela vale muito. Né? Você pregar contra o pecado, você pregar contra aquilo que está condenando aquela alma, você pregar contra algo que está prejudicando você a viver eternamente no inferno se você chegar a morrer sem Cristo, não é você odiar a alma, você está amando aquela alma, você não quer que aquela alma sofra, entendeu? Agora, você ficar vendo a pessoa fazendo tudo de errado, você não falar nada por medo de perder a amizade da pessoa e você vê a pessoa indo pro inferno e você não fazer nada. Então isso não é amor. Porque o próprio Salomão falou em Provérbios, eu não lembro se é Provérbios 17, 27, que ele fala assim, que mais vale uma repreensão aberta do que um amor encoberto. Por que o amor encoberto tem para oferecer? Você diz que ama um amigo ou uma amiga, ou seja lá quem for, e você não quer o bem daquele amigo, ao ponto de você ter que repreender ele, falar o que ele tem que ouvir, dar um sacode nele, falar, oh, e aí, cara, acorda. Acorda que por esse caminho que você tá indo aí, você pode cair numa cova, numa vala, e aí? Entendeu? Essa é a visão que Jesus ele passa para todas as pessoas. Porque quando Pedro pisou na bola com Jesus, Jesus repreendeu ele severamente. Quando Pedro pisou na bola, num instante ali que ele se deixou levar, que ele foi dissimulado, o apóstolo Paulo repreendeu ele e ele aceitou a repreensão. Muitas vezes as pessoas não têm humildade para receber, para admitir que tá errado e falar, cara, eu preciso de um norte, eu preciso mudar, eu preciso parar com esse pensamento, eu preciso parar com essas práticas, porque eu sei como que é, já aconteceu isso comigo. Entendeu? Quantas vezes eu não estive aí, o meu irmão sabe, eu também já estive em lugares quando a gente era do mundo, a gente no mesmo lugar, a gente bebendo, a gente usando droga, a gente fazendo tudo de errado, né? Briga e vários envolvimentos aí onde a gente podia ter perdido a vida, né? E a gente, Deus, ele livrou a gente disso. Entendeu? A gente não tinha nossos familiares, porque a nossa família, irmão, a gente nasceu em ambiente pagão, né? Eles nunca ligaram muito pra isso, tá? Principalmente pra gente, eles olhavam pra gente, por a gente ser o lado, vamos dizer, na época, o lado mais pobre da família. Não sei se era somente em questão a isso, mas tudo que era em questão a nós, a gente era os mais rejeitados, né? E hoje é pior. Pior. Por que hoje é pior? Porque naquela época ninguém queria dar conselho. Hoje que a gente tá na presença de Deus, eles querem ficar falando na nossa cabeça porque a gente prega isso, porque a gente prega aquilo, porque a gente só faz isso para Deus, que tudo é Deus na nossa vida. É lógico que tudo é Deus na minha vida. Ele é a fonte, ele é o centro, é tudo sobre ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Então eu não tenho que falar de outra coisa. É lógico que a gente conversa sobre coisas aleatórias, mas só que a nossa vida é encaixada nas coisas de Deus. Deus ele tem um propósito para tudo. Eu vou chegar e vou conversar com alguém na rua, vou conversar normal, vou perguntar como que a pessoa tá, entendeu? Mas a gente vai falar de Deus. Fora os países também que estavam fora dos países também que estavam me vigiando também. Esse povo que grampeou aí o sistema celular, entendeu? É complicado. Mas enfim, E depois de tudo isso, pessoal, eu conto isso, eu não tenho raiva dos meus familiares, não. Eu amo eles, né? Eu quero que eles se arrependam, se convertam. Eu não tenho nenhuma mágoa deles, mas eu tenho que contar aquilo que eu já vivi, aquilo que eu vivo. Entendeu? Os dois lados da moeda. Porque tem uma diferença de quando você tá no mundo, todo mundo, a maioria das pessoas passa a mão na sua cabeça. Ou vai ter alguém que vai te esculachar, vai te humilhar, vai falar que você não presta, que você não vai vencer na vida. E aquela pessoa ela vai te rebaixar a um nível que tem pessoas que até entram em depressão, né? E aí, a gatinha. E aí o que acontece? Quando a gente está na presença de Deus não é muito diferente, porque a situação ela piora. Tem umas pessoas que passam a mão na sua cabeça quando você tá no mundo.
tudo a pessoa é a seu favor, outras vão te esculachar, mas na presença de Deus, geralmente você vai tomar vários esculachos. Poucas pessoas vão olhar e vão ver que o que você faz é para Deus. Poucas pessoas vão olhar e vão ver que aquilo que você faz é de total coração. Porque aquela pessoa tem um coração ali voltado e um temor a Deus. Quando você tem um temor a Deus, você vai ver as coisas de uma forma diferente. Você vai compreender as coisas de uma forma diferente. Você vai notar o agir de Deus. Entendeu? Que nem tem vários lugares aqui que a gente já evangelizou, a gente continua evangelizando, né? E a gente vê resultados. O pessoal pode xingar, pode falar o que for. Que eu já falei, vocês não querem ver as publicações? Passa reto, vai servir para alguém assim como serviu para mim um dia. Teve um dia que serviu para mim. Assim como serviu para a irmã Gabi, assim como serviu para o irmão Edileudo e várias outras pessoas que assistem a live e que já quiseram reconciliar com Deus, que nem o irmão Douglas, que nem o irmão Edson foi batizado no Espírito Santo. A irmã Gabi também já foi liberta de algumas coisas, já recebeu orações. Então o agir de Deus independente não precisa ser numa igreja onde tem milhares de pessoas barrotadas ali. Isso não é sinônimo de que Deus está ali naquelas pessoas, porque muitas vezes é só negócio. Muitas vezes o pregador tá falando que Deus vai dar carro, vai dar casa, vai te dar dinheiro e que você vai ser rico. Então o interesse próprio pelas coisas desse mundo fala mais alto e muitas vezes a pessoa procura esse tipo de igreja, né? Agora, procurar um lugar onde fala de salvação e tal, e que Deus faz isso e aquilo mediante a verdade da palavra, é difícil você ver, porque as igrejinhas mais humildes geralmente tem ali no máximo 50 membros, 30 membros, entendeu? Quem que sustenta o lugar? É Deus, mesmo que tenha poucas pessoas ali, né? Muitas vezes tem pessoas que não trabalham, muitas vezes tem pessoas que não vão ter ali como ajudar a manter aquele lugar, mas aí é Deus que vai manter aquele lugar. Quando a obra ela é séria, né? Deus, ele ajuda a manter o lugar. Por quê? Porque Deus está vendo que o coração de quem está naquele lugar ali, ele quer almas para o reino. É diferente, né? Bem diferente. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu de ontem para hoje. Eu fiz uma publicação, o rapaz veio debater comigo, ele é da igreja, né? De uma igreja aí que eu já fiz parte do mesmo ministério que ele. Só que não do mesmo templo. Eu era de um bairro, aqui em Araraquara, e ele era do bairro lá do Iguatemi, a igreja que ele ia ou vai ainda, não sei. E ele veio falar, porque eu fiz um comentário, uma postagem, por causa que eu vi uma publicação de um pastor da Assembleia, falando sobre a idolatria e tal, coisas de futebol e tal. E aí eu coloquei um texto ali. Se a pessoa quiser aceitar, amém. Se a pessoa não quiser aceitar, não tem problema, cara. Eu continuo conversando com a pessoa do mesmo jeito. Só que eu não posso deixar de pregar e nem quero deixar de pregar para agradar os outros. Eu tenho que agradar a Deus, entendeu? Só que o cara sempre é ignorante. A paz do Senhor Jesus, irmão de Leo, dorme com Deus. Até mais. Então, eu fui responder um comentário dele. Na hora que eu respondi, ele tinha apagado o comentário. Então, eu tirei um print e postei o print nos comentários. E aí, ele viu e começou lá a falar e tal. Quando o pessoal geralmente é da igreja, eu pego um pouco mais pesado, porque eles são sem vergonhas. Eles usam o nome de Deus para pecar. Isso é ridículo, é horrível. Você quer pecar? Faça o que você quiser da sua vida, mas não coloque o nome de Deus para falar que Deus isso, Deus aquilo, como se Deus estivesse apoiando pecados, tá? Porque isso é falar o nome de Deus em vão. Mas enfim. Aí, papo vai, papo vem. Eu não sei se foi ele ou quem que denunciou o comentário, né, do print que eu tinha postado no comentário. E aí o Facebook me bloqueou, né? Disse que eu ia voltar somente no dia de amanhã, às 9h40 mais ou menos da noite. Depois de 24 horas eu ia poder comentar e curtir as postagens e fazer publicações. Eu falei, vou esperar, né? Porque aí o Facebook falou que eu lá transgredi os termos, né? Os padrões
da comunidade do Facebook e tal. E ele falou, você aceita, né? Ou você discorda? Eu coloquei, eu discordo, porque eu não tinha falado nada de errado. E eu achei estranho o Facebook ter me bloqueado, tá? Passou acho que coisa de cerca de 1 hora, mais ou menos. Eu estava vendo algumas coisas, porque eu tenho acesso a ver o Facebook, mas não estava com acesso para poder compartilhar, publicar e comentar essas coisas. E aí eles estavam analisando, né, o porquê eu discordei, o Facebook fica analisando. Eu nunca vi isso acontecer, porque eu sei, né, que a gente sabe que tem várias forças, né, as forças malignas, forças que usam pessoas mesmo que não querem que a gente continue postando a verdade, então eles tentam barrar a gente. E aí eu acredito, assim, né, eu discordei e eles foram analisar. Eu nunca vi isso acontecer. Mas eu acredito que foi a mão de Deus que fez com que eu não ficasse sem publicar, sem postar, sem fazer. Porque eu ia fazer essa live hoje e eu falei, bom, infelizmente eu não vou poder fazer, porque o Facebook me bloqueou, só eu vou poder voltar a publicar depois de 24 horas, deixa pra amanhã. E depois de quase 1 hora e meia, veio uma mensagem no Facebook pedindo desculpa. Eu vou até depois, amanhã ou mais tarde, poder publicar esse testemunho. Eu tirei até um print, eles pedindo desculpas, que eles analisaram a minha publicação e que não tinha realmente nada de errado, né? Que foi somente um mal entendido. E aí eu estava liberada e desbloqueada e eu vim aqui para poder fazer essa live, né? E eu acredito que foi sim a mão de Deus contra, né, toda a inveja, todas essas pessoas que são do contra, toda a oposição aí. Infelizmente, muitas pessoas, querendo ou não, 50% vem da pessoa mesmo, porque nem tudo é o diabo. Mas também tem ali um dedinho, né? Porque o diabo ele oferece. A pessoa, ela abraça as ideias do diabo se ela quiser. Então, a escolha é da pessoa e a pessoa tá ali fazendo de má fé porque ela quer, né? Então a gente tem que ter essas evidências na nossa vida. Do que é uma pessoa de Deus, o que não é uma pessoa de Deus, para que a gente não fique enganado. Geralmente eu não acompanho cantores gospel na mídia, dificilmente eu tenho louvores no meu celular. Eu prefiro os da harpa, né? Ou geralmente louvores que são rap cristão, né? Os raps cristãos são muito mais realidade. O pessoal, eu sei que tem um ou outro ali que infelizmente não tá fazendo porque se converteu. Mas tem alguns que a gente acompanha aí desde quando tava no crime e vê que realmente tem a transformação de Deus, né? A gente vai analisando para não compartilhar, né, para não estar enganado da pessoa tá ali falando de Deus, mas por baixo dos panos, escondido tá fazendo algo errado. Então a gente prefere 1000 vezes os raps cristãos, né? Eu sei que tem gente aí que fala que rap não é de Deus, mas o rap é de Deus sim. Porque eles cantam o que eles vivem, eles cantam o que eles viveram, eles cantam a realidade do mundo. Entendeu? Porque se o rap cristão ele fosse pecado, né, como dizem por aí, ele não ganharia almas para Jesus, porque a gente vê aí, Deus já usou meu irmão para fazer vários raps cristãos, né, falando da realidade do mundo, da realidade do crime, de onde ele veio, de onde Deus tirou ele, sobre alguns temas também bíblicos, entendeu? É uma bênção, é uma bênção, principalmente quando você vai evangelizar na quebrada e às vezes você quer ali se enturmar com o pessoal, você quer falar de Jesus. Então você vai ali, você pode utilizar, né, essa ferramenta. Porque a gente, quando vai nos lugares, a gente não chega cantando rap cristão, mas a gente tem uma flexibilidade para lidar com as pessoas no ambiente. Não só porque a gente foi desses ambientes, mas porque a gente sabe qual é a discriminação também que todas essas pessoas recebem, né? Entendeu? Então, o que que acontece? A gente escuta harpa, né? Geralmente a gente escuta as músicas da harpa. Geralmente a gente escuta rap cristão, né? E alguns louvores aí de pessoas que não são corrompidas, né? De pessoas que guardaram aí a verdade de Deus.
Então, Deus ele vai guiando a gente, tudo que a gente for fazer tem que ter o guiamento de Deus. Porque se você faz algo que não é guiado por Deus, você pode quebrar a cara. E muitas vezes você acaba perdendo feio por não ter escutado a voz de Deus ou por não ter pedido direção de Deus, né? Então, é isso, pessoal. Vamos analisar mais as coisas que estão acontecendo. Vamos aí tomar cuidado para não compartilhar do erro das pessoas. Se você puder ajudar as pessoas, ajude. Não fique olhando de braços cruzados. Ah, eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa. Beleza, mas você pode dar um conselho, né? Porque Deus ele quer que avise. Teve uma jovem que morreu de acidente de moto esse ano. Eu conhecia, não era amiga dela, mas eu conhecia já fazia muitos anos. De vista, conversei poucas vezes, não foi muito. Teve uma vez, a última vez que eu falei com ela foi meu irmão e eu, a gente evangelizou ela e os amigos dela. Até então eu conheço os amigos dela. E Deus mostrou pro meu irmão que ela ia morrer num acidente de moto. E várias vezes Deus já tinha avisado ela e ela não dava ouvidos. E infelizmente, ela tava praticando aí eu vou falar o quê? Paganismo, né? Coisas aí contrárias à palavra de Deus, né? Fazendo aí despachos e outras coisas. E infelizmente, ela morreu na hora quando ela bateu a moto, deu traumatismo craniano. Infelizmente, Deus lhe dá chance para muitas pessoas. Quantas vezes Deus não me livrou, quantas vezes Deus não livrou meu irmão quantas vezes Deus não livrou cada pessoa que vê a live aí direto. Quantas vezes Deus não nos livra durante o nosso dia a dia de coisas que a gente às vezes nem tem noção de que Deus tá livrando a gente. E ela morreu num acidente de moto bobo. Ela perdeu o controle, deu uma deslizada ali numa lombada e bateu na árvore. E na hora que ela foi bater na árvore, o capacete saiu da cabeça dela e ela bateu com a cabeça e infelizmente morreu na hora. Na hora. Então a gente tem que sempre analisar e dar ouvido a Deus, porque o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. Porque o diabo é ele que rouba a nossa felicidade através do pecado. A gente sempre tá insatisfeito, a gente nunca tá satisfeito quando a gente vive sem Deus. Tem sempre algo faltando, porque na verdade aquilo que tá faltando é a presença de Deus que nos basta, porque quando a presença de Deus ela habita, as outras coisas começam a ficar sem sentido pra gente, porque o que faltava era Deus, as outras coisas elas são jogadas fora, sabe? A gente mesmo se desfaz delas. A presença de Deus, ela é primordial, ela é essencial, ela é demais, ela é muito poderosa, sabe? Ela é a essência, ela basta pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo. Amém? Então, espero que vocês possam ter sido edificados, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, amém?